Olá, minha gente, sejam bem-vindos ao nosso canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva. Nos ajude a divulgar a palavra de Deus e seremos ambos recompensados pelo trono. Tenha uma palavra de Deus ao seu coração. Me acompanhe nesse oceano de ricas pérolas. Vamos mergulhar no conhecimento e vamos falar sobre algo importantíssimo, sobre a presença de Deus na vida de um pecador. E você me perguntaria, mas como pode ser isto? A presença de Deus na vida de um pecador? Se Deus é um Deus santo, é puro e não habita em lugares iníquos, como é que pode acontecer isto? A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele convence o homem, o mundo, do pecado, do juízo. Então o Espírito Santo, ele sempre está trabalhando na vida daqueles que Deus ama. E nós vemos aqui Davi. Davi era um rei, segundo a Bíblia, ele é o homem segundo o coração de Deus. Mas nós vemos em Davi uma lição importantíssima que todos nós precisamos entender. É que a nossa carne é vulnerável. Nós somos tendenciosos a pecar, satisfazendo o desejo dessa carne. Se nós não atentarmos para a Bíblia Sagrada, para a Palavra de Deus, e não vigiarmos, nós somos passivos de entristecer o Espírito Santo. E Davi pecou. E a importância, e quando o Espírito Santo se aproxima de um pecador, o Espírito Santo se aproxima de um pecador para convencer o pecador, porque até o momento que o pecador não tem consciência do pecado, não tem arrependimento, e se não tem arrependimento, não tem perdão. Então o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, do juízo e da morte. Então Deus usou o profeta Natã, que chegou até Davi, cumprimentou Davi, e Davi, achando que estava tudo bem, pensando que as coisas você pode deixar encoberta ali, mas que todas as coisas encobertas chega um momento à tona. Ele fez as coisas, o pecado as oculta, mas Deus, ele é onipresente, ele está no mesmo momento em todos os lugares. Nós não podemos nos esconder da presença de Deus. E Deus amava Davi, não queria ver Davi naquela situação de pecado, porque naquela situação de pecado, Deus não podia comungar com Davi. Na posição de pecado, Deus não pode comungar contigo. E ele usa alguém para despertar. Aí a tendência do inimigo é que você oculte o pecado, é que você não confesse, é que você proteja o pecado, porque assim você ficaria nada à presença de Deus. Deus não pode estar com você se você defende o pecado, protege o pecado. Mas como o Espírito Santo pode estar com o pecador? Quando o pecador é convencido pelo Espírito Santo e ele passa a ter consciência que pecou. Foi o caso de Davi. Quando Natã relatou tudo o que havia acontecido com ele, ele diz: realmente eu pequei. E ali nós vemos Davi inconformado, quando ele tomou consciência do pecado, que ele fez uma visão introspectiva de si mesmo, ele viu que o Espírito Santo não estava com ele. E nós vemos aqui a importância de um homem quando se arrepende. Pecar é uma coisa, arrepender é uma grandeza. Pecar é um erro, o arrependimento é nobreza. Aí nós vemos aqui a posição de Davi quando ele diz, no Salmo 51, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. A importância para recebermos perdão é conhecermos a Deus, porque tem pessoas que não conhecem a Deus, tem uma imagem de um Deus durão, de um Deus que não perdoa, de um Deus que é distante.
Mas Davi conhecia Deus, tinha experiência, diz: olha, tem misericórdia de mim, Senhor. Segundo a tua benignidade, tu és benigno, apaga as minhas transgressões, Senhor. Eu não quero ter memória das minhas transgressões, não foram válidas. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ele tinha conhecimento com Deus. A multidão, de Senhor, a tua misericórdia é grandiosíssima. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade. Eu reconheço, eu pequei, eu não deveria ter feito isto. Eu pequei. Purifica do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões. Deus, o Espírito Santo, só pode operar na sua vida quando você tem conhecimento das suas transgressões. Porque tem pessoas que pecam e protege, defende, não confessa. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, alcança de Deus misericórdia. E ele está dizendo: contra ti somente pequei, fiz o que aos teus olhos é mal, para que seja justificado ao falares e puro quando julgares. Aí ele vai, veja da atitude desse Davi quando ele diz: eis que iniquidade fui formado, Senhor, tu sabes essa carne, a fraqueza dela, a pobreza dela, e no oculto-me, ou melhor, eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Senhor, tu conheces minha estrutura, é tão pequena, é tão vulnerável. A multidão das tuas misericórdias, me ampara por ela. Purifica com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a lã. Ele tinha conhecimento de Deus, da grandeza de Deus, do perdão de Deus, do amor de Deus, da benignidade de Deus. E ele diz assim: esconde a tua face, Senhor. Que coisa linda! Senhor, esconde a tua face dos meus pecados, porque a face do Senhor não pode olhar para os pecados. Diz, o pecado afastava ele de Deus. Diz: esconde os teus olhos dos meus pecados, Senhor. Que coisa mais linda! E diz mais aqui: purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. E diz: faz-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face do meu pecado e apaga as minhas transgressões. E diz mais assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável. Em outras palavras, ele está dizendo: não me lances fora da tua presença, Senhor. Ah, Senhor, o pecado me afasta da tua presença. Mas tu conheces a minha estrutura, como eu nasci. Senhor, tem misericórdia de mim. Não me lanças fora da tua presença. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Traz de volta a alegria da tua salvação. A salvação traz alegria, traz gozo, prazer. Os prazeres dessa vida aqui, eles não estão para comparar com os prazeres espirituais. Às vezes nós lutamos e trabalhamos pelos prazeres aqui da terra, mas existem prazeres maiores, que são os prazeres espirituais. Que o teu coração, que a tua alma possa estar atenta para a grandeza da presença de Deus. Tem um corinho que diz: doce presença, presença santa, vem sobre mim. Há um doce Espírito aqui,
mas eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, vem sobre nós e ensino do teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Que essa presença do Espírito de Deus esteja continuamente na tua vida. Não abre mão dessa maior riqueza, a presença do Espírito Santo de Deus. Se você cometeu algum erro, tenha consciência disto, peça perdão e traga de volta a arca, traga de volta a doce presença do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que o Espírito inunde o teu ser de muita paz e alegria. Fica na paz. Amém.